Hoje, vamos analisar um caso do finalzinho do século XIX, então relaxe enquanto vamos para o Canadá. Cordélia Vieux nasceu em 22 de junho de 1865 na Ville de Saint-Scholastique, Quebec, Canadá. Ela era a filha mais nova de Noël Vieux e Émile Char, e seus pais fizeram questão de lhe dar alguma educação. Na década de 1870, Quebec era em grande parte uma província católica, com a religião desempenhando um papel central na vida cotidiana. A educação para meninas não era obrigatória e muitas vezes dependia das circunstâncias familiares e da influência religiosa. Escolas de ordens religiosas, como Eurocéline e Congregação de Notre-Dame, eram a principal opção para meninas. Essas instituições priorizavam alfabetização, aritmética, ensino religioso e treinamento doméstico para preparar meninas para papéis tradicionais. Cordélia estudou em uma escola que refletia as oportunidades educacionais para meninas em sua comunidade. Ao concluir os estudos, seus irmãos já eram adultos. Suas 3 irmãs eram professoras, profissão respeitada nos anos 1880, e um irmão tornou-se sacerdote. Por ser a caçula, Cordélia era vista como querida e protegida pela família. Em 1889, sua vida mudou quando foi cortejada por Isidore Poirier, 10 anos mais velho. Ele era conhecido pelo forte senso de trabalho e honestidade, o que o tornava um pretendente aceitável para os pais de Cordélia. O namoro foi bastante breve e em 4 de novembro de 1889, Cordélia e Isidoro se casaram na igreja em Saint-Connu. Foi uma ocasião feliz com familiares e amigos. Tudo parecia bem entre eles, mas com o tempo e Cordélia ainda sem filhos, rumores começaram a circular pela vila. Numa sociedade onde ter filhos era essencial no casamento, a situação deles virou fofoca, mostrando as pressões e expectativas da época. Eles moravam em uma casa modesta que Isidoro havia construído cuidadosamente sozinho. Parecia que ele ficava muito feliz em trabalhar e sustentar sua esposa. Cordélia também contribuía para a renda da casa. Ela trabalhava como costureira, usando seus talentos com a agulha para apoiar financeiramente o casal. Eles levavam uma vida humilde e respeitável na vila. Isidoro era muito devoto e seguia fielmente as tradições católicas. Ele e Cordélia eram membros ativos da igreja. Cordélia se destacava por seu talento musical. Ela era conhecida como uma organista habilidosa e frequentemente tocava durante os cultos da igreja. Seu talento era motivo de orgulho e a tornava uma integrante valiosa da congregação. Foi na igreja que Cordélia conheceu Samuel Paslow pela primeira vez. Ele vinha de uma boa família, mas era solteiro e trabalhava como faz-tudo. Com o tempo, ele passou a trabalhar com o marido de Cordélia, auxiliando em projetos de carpintaria e tarefas na casa dos Poirier. Algumas tarefas que Cordélia não conseguia fazer foram assumidas por Samuel, mas isso só aumentou as fofocas locais entre aqueles que acreditavam que ela estava negligenciando os deveres tradicionais de uma esposa. A presença de Samuel ficou comum, já que Isidoro viajava a trabalho quando havia poucas oportunidades na vila. Em 1895, ele conseguiu trabalho em Fresno, Califórnia, deixando Cordélia em Saint-Connu enquanto estava fora. Uma carta chegou do padre da paróquia, Padre Pinot, pedindo insistentemente que ele voltasse para casa. O padre escreveu: "Volte já para sua esposa ou peça que ela vá até você, padre." Padre Pinot não fez acusações diretas, mas insinuou sérios problemas conjugais. A mensagem era clara, e muitos boatos circulavam na vila sobre Cordélia e Samuel. Mesmo assim, Isidoro não parecia levar as acusações a sério. Ele respondeu ao padre: "Senhor, conheço minha esposa melhor que o senhor. Como em comunidades unidas, as fofocas logo se espalharam." Em pouco tempo, todos na vila comentavam sobre Cordélia Poirier e Samuel Parslow e como pareciam especialmente felizes juntos. Samuel, nascido em 1863, era bem mais próximo da idade de Cordélia que o marido dela. Com Isidoro ausente por semanas, muitos na vila acreditavam que Cordélia e Samuel tinham um relacionamento além do social e moralmente aceitável. Quando Isidoro voltou, tudo parecia normal com sua esposa, apesar das fofocas na vila. Apesar das longas horas de trabalho e da dedicação de Isidoro, o casal enfrentava dificuldades financeiras e havia acumulado uma quantia significativa de dívidas. A tensão constante gerou conflitos no relacionamento, agravados pela crescente dependência de álcool de Isidoro.
O álcool, as pressões do trabalho e a instabilidade financeira só aumentaram a distância emocional entre ele e Cordélia. É claro que os boatos dos fofoqueiros insistiam que o consumo de álcool de Isidoro era motivado unicamente pelas supostas infidelidades da esposa. No domingo 21 de novembro de 1897, Isidoro descansou em casa em San Canute após uma semana de trabalho. Ele ficou em casa tranquilo enquanto Cordélia mantinha sua rotina de domingo. Ela foi à igreja, onde trocou cumprimentos com Samuel Parslow. Após a dispersão da congregação, Cordélia e Samuel retornaram à casa dos Poiriers. Apesar de ser meio da tarde, a visita foi breve. Cordélia saiu logo depois para a casa dos pais, enquanto Samuel foi cuidar das necessidades de sua mãe idosa. Cordélia dormiu na casa dos pais e retornou à vila no dia seguinte. Foi para casa, mas como a porta estava trancada, foi à igreja. Como estava escalada para tocar órgão em uma cerimônia de casamento, ela era, na verdade, a única pessoa na paróquia disposta a tocar o órgão sem receber pagamento. Sua contribuição para a igreja era muito valorizada pela congregação e pelo clero. Seu talento e generosidade davam reverência e beleza às missas, casamentos e eventos, tornando-a essencial para a comunidade católica. Apesar dos desafios pessoais, Cordélia sempre se dedicou às atividades religiosas. Após a missa, ela voltou para casa, porém, ao chegar, encontrou a porta ainda trancada e não conseguiu entrar. Isso foi realmente muito estranho, e Cordélia pareceu ficar um pouco inquieta, após alguns momentos. Ela pediu ajuda ao vizinho, um homem chamado Noé Bouvret, que trabalhava como ferreiro. Ele conseguiu entrar pela janela e destrancar a casa por dentro. No entanto, em vez de entrar ela mesma, Cordélia pediu que ele procurasse nos cômodos. Ela parecia hesitante, seus olhos se moviam nervosamente, como se temesse o que poderiam encontrar. O Sr. Bouveret olhou ao redor e, ao entrar no quarto, viu uma cena horrível. Isidoro estava imóvel na cama com a garganta cortada e uma faca de açougueiro ao lado. O quarto mostrava claros sinais de luta, sangue nas paredes e chão, móveis revirados. E havia evidências de que Isidoro havia bebido antes de encontrar seu trágico fim, o que sugeria que o álcool pode ter desempenhado um papel nos acontecimentos que levaram à sua morte trágica. A cena horrível abalou tanto Cordélia que ela mal conseguiu explicar o que aconteceu, ficando quase sem palavras de tanto choque e angústia. A polícia foi acionada e logo chegou para examinar a cena. Eles questionaram se Isidoro teria se ferido sozinho enquanto os investigadores estavam lá. Cordélia, viúva, recebeu apoio dos vizinhos. Ela confidenciou a eles que seu marido vinha bebendo muito nos últimos dias e não estava agindo como ele mesmo. Lutando para entender o que havia acontecido, ela compartilhou sua crença de que ele tragicamente havia tirado a própria vida. A causa da morte de Isidoro foi aceita, e no dia seguinte os jornais noticiaram que ele tirou a própria vida. Porém, ao analisarem melhor, os investigadores notaram inconsistências nas evidências. A gravidade dos ferimentos e a faca de açougueiro perto da porta indicavam mais um crime do que automutilação. Encontraram também a marca de um sapato feminino no chão ensanguentado. Embora os investigadores permanecessem em silêncio, eles estavam convencidos de que Isidoro havia sido vítima de um ato deliberado e brutal de assassinato. A senhora Poirier, mãe do falecido, contou aos policiais o quanto estava profundamente chocada com as revelações em torno da morte de seu filho. Ela morava com 2 filhas que trabalhavam em uma fábrica de botas e sapatos, e tinha outros 3 filhos já casados. Ela descreveu Isidoro como trabalhador, sóbrio e de bom caráter, sem maus hábitos. Ela afirmou que, apesar de ele nunca reclamar da esposa, suspeitava que o casamento não era feliz. Ela contou que não via a nora há mais de 4 anos e achava que isso ocorria pela falta de interesse de Cordélia em manter contato com a família. Os policiais ouviram-na e acharam que seu depoimento aumentava o mistério e a tragédia em torno da morte precoce do filho. O exame post-mortem confirmou que Isidoro Poirier foi brutalmente assassinado, causando medo e indignação. Na acolhedora vila de Saint-Quenu, a comunidade, pouco habituada à violência, ficou em choque com os detalhes trágicos que surgiam. No entanto, o choque inicial só aumentou quando, em 25 de novembro, as autoridades prenderam Cordélia Poirier e Samuel Parslow em conexão com o crime. Ambos foram levados à delegacia, negaram irregularidades e disseram não ter relação com a morte de Isidore Poirier.
Eles mantiveram a postura, mas após insistência do detetive McCaskill, Cordelia mudou e admitiu saber. Samuel Parslow planejou matar o marido dela, mas negou participação direta no crime. Calma e direta, ela contou sua versão e explicou que Samuel Parslow a pressionava desde janeiro para matar o marido. Ela afirmou que discutiram o assunto várias vezes. Em outubro, Samuel foi a Montreal e comprou um revólver. Quando ele mostrou a arma, Cordelia disse que era contra usá-la porque temia que o barulho chamasse a atenção. Ela contou que, uma semana antes do crime, Samuel afiou uma faca de açougueiro e disse que usaria essa. Em vez disso, Cordelia afirmou que aconselhou Samuel a não matar o marido dela, alertando-o de que era inevitável que ele fosse pego. Apesar dos protestos, Cordelia afirmou que Samuel tentaria fazer isso. Na tarde do crime, Cordelia afirmou ter saído de casa para visitar o pai, sem combinar nada específico com Samuel sobre o plano. Ela disse aos policiais que tinha uma convicção inabalável de que a vida do marido estava prestes a acabar. Na manhã seguinte, ao voltar para casa e ver Samuel, ela contou ao detetive que ele sorriu e disse em francês, "Je l'ai fait", ou seja, "eu fiz isso". Segundo Cordelia, esse foi o primeiro momento em que soube da morte do marido. Ela continuou dizendo que, ao chegar em casa, não conseguiu entrar, então foi para a igreja tocar órgão para o seu casamento. Ao relatar ao detetive McCaskill, ela mostrou frustração com o confinamento e disse não entender sua detenção, pois afirmava não saber de nada. Essas omissões evidenciaram seu envolvimento. Depois, o detetive McCaskill a persuadiu a recontar a história diante de outros policiais. Esse depoimento mostrou inconsistências e indiferença preocupantes. Ao ser questionada sobre cúmplice em assassinato, ela respondeu, "Alguém que segura a vítima enquanto o outro mata." Essa resposta apenas destacou a profundidade de sua cumplicidade e a falta de remorso. Após Cordelia confessar, o detetive McCaskill fez Samuel Parslow confessar ao afirmar que ela o responsabilizou pelo crime. No entanto, a declaração de Samuel foi bem diferente da declaração dada por ela. Ele disse que Cordelia não só participou do crime, mas também o incentivou, segundo Samuel. Os dois entraram no quarto com Isidoro dormindo. Ele se sentou na cama, enquanto Cordelia ficou do outro lado e sussurrou, "Mate-o, mate-o." Samuel descreveu uma cena caótica. Ele disse que golpeou Isidoro com a faca de açougueiro, o que o assustou e ele acordou. Seguiu-se uma luta feroz e, na confusão, Isidoro tentou se defender. Em um momento, ele chegou a agarrar a lâmina. Samuel disse que o esfaqueou e, no fim, Isidoro morreu pelos ferimentos. Quando os policiais perguntaram o que aconteceu depois, Samuel respondeu que ele e Cordelia encenaram a cena para tentar fazer parecer que Isidoro havia tirado a própria vida e colocaram a faca perto do corpo. O detetive McCaskill achou a confissão de Samuel Parslow mais convincente, pois condizia melhor com as evidências físicas da casa e do corpo do falecido. A comunidade de St. Canute se chocou com os detalhes do crime e a frieza dos envolvidos. Em 27 de novembro, Isidoro foi sepultado. A maioria da vila acompanhou a cerimônia. Após o inquérito sobre o assassinato de Isidoro Porrieri, o magistrado enviou Cordelia e Samuel para julgamento no Tribunal Criminal, previsto para 7 de janeiro de 1898. O caso virou um julgamento aguardado que deve atrair grande interesse público. Ficou decidido que ele seria presidido pelo senhor juiz Taschereau. O julgamento teve início em 17 de janeiro e atraiu grande interesse do público. O tribunal estava cheio, com repórteres ansiosos por cada detalhe e o público lotando a galeria para acompanhar o julgamento. No primeiro dia surgiram provas incriminatórias. O tribunal soube que, em fevereiro de 1894, Isidoro fez um testamento deixando tudo à esposa. Poucos meses depois, surgiram rumores e fofocas sobre Cordelia. Ela era vista com frequência com Samuel Parslow, e a amizade dos dois gerou suspeitas na pequena comunidade. Apesar dos esforços do pai e do padre da vila para impedi-la de se associar ao Sr. Parslow, Cordelia continuou desafiando e passando muito tempo com ele. Isso só alimentou ainda mais o escândalo, lançando uma sombra sobre seu casamento e afastando-a ainda mais daqueles que tentavam guiá-la de volta à decência.
Essas evidências retratavam uma mulher cujas ações não apenas traíram seu marido, mas também desafiaram as expectativas morais de sua comunidade. A promotoria informou ao tribunal que Cordélia convenceu o marido a fazer um seguro de vida de $2.000 em 17 de janeiro de 1897. Em seguida, ela escreveu ao secretário da companhia de seguros em Montreal, perguntando se a apólice ainda seria paga. Se o marido dela morresse de forma incomum, como assassinato, envenenamento ou desaparecimento com restos encontrados depois, o secretário confirmou que sim, em outubro. O prêmio da apólice não foi pago e a companhia enviou lembretes em 1º e 14 de novembro avisando sobre o cancelamento. Se o pagamento não fosse feito até o dia 24, Cordélia ignorava os avisos e não pagava o prêmio. Quando soube que seu marido foi assassinado em 22 de novembro, 2 dias antes do vencimento da apólice, tentou reivindicar os $2.000. Várias testemunhas confirmaram saber da infidelidade de Cordélia e consideravam seu marido trabalhador e decente. Em 2 de fevereiro de 1898, Cordélia Porrier e Samuel Parslow foram considerados culpados pelo assassinato de Isidoro Porrier. Antes da sentença, houve uma grande disputa jurídica sobre a validade das confissões, questionadas pelo método usado para obtê-las. O tribunal decidiu que as confissões seriam descartadas como prova, resultando em novos julgamentos para ambos os réus. O novo julgamento de Cordélia começou em 5 de dezembro de 1898 e durou 11 dias. Apesar das disputas legais e do novo escrutínio, o resultado não mudou. Ela foi considerada culpada de assassinato e condenada à forca. O julgamento de Samuel começou em 19 de dezembro e atraiu uma multidão barulhenta. O tribunal estava lotado, com espectadores gritando e brigando por espaço, causando tanto caos que várias mulheres se feriram. O julgamento dele durou até 29 de dezembro e, apesar de considerável simpatia do público, o júri retornou um veredito unânime de culpa após os 2 julgamentos. Foi feita uma petição pedindo clemência para Samuel Parslow, pois o júri e o público pareciam ter dúvidas sobre sua culpa. Mesmo assim, o juiz deu uma sentença grave e firme. Ele disse que o Sr. Parslow caiu sob a influência de uma mulher má, a quem ajudou a matar o marido. Ele também foi condenado à morte. Cordélia e Samuel recorreram, mas os recursos foram negados. Às 8h da manhã de 10 de março de 1899, Cordélia Porrier e Samuel Parslow foram enforcados na prisão de Saint-Scholastique. Depois, ambos foram enterrados em Saint-Conut. Olá a todos, obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem quaisquer comentários ou sugestões que tiverem, e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.